Ora viva, bom dia. Agora sim. Ora viva, bom dia. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo. Hoje é dia 19 de abril. Hoje é o dia da família, não é? Como eu sempre disse aqui no meu canal, aqui há uns tempos, há uns anos atrás, eu dedicava o domingo, como o domingo, o dia da família. O dia da família é todos os dias, não é, minhas amigas? Mas há sempre aquele dia mais especial para estarmos todos juntos. Enfim. Minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Ai, tão bom. Hoje assim com a carinha lavada, não é? Sim, não está corretivo nem nada. Não tive tempo, minhas amigas. Como vocês virem, ou vocês vão ver, não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou pôr depois os clipes para vocês. Eu levantei-me às 5 horas da manhã. Hoje o Fernando está em casa. Mas eu quis-me levantar cedo porque ontem o Arthur esteve aqui um bocadinho, já assim, era 9 horas. Esteve a ver aqui um bocadinho no meu computador, umas coisinhas. E então eu deixei-lhe estar, não quis incomodar para fazer aqui os rições. Eu gosto de fazer aqui porque a mesa é grande e dá para pôr assim as coisinhas todas e gosto de fazer os rições aqui. E então decidi acordar mais cedo e fazer no silêncio, fazer as coisinhas que eu tinha que fazer. Deixei no frigorífico a massa, o recheio. Está tudo gravado, vocês vão ver tudo a seguir, de estar aqui a falar. Fica muito bom, a massa fica ótima, 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 ótima. Uma massa muito, como é que é, muito amigável, sei lá, uma massa muito boa para trabalhar, para esticar, não uma massa dura. Ela, claro, está no frigorífico, fica um pouquinho, mas a gente depois deixa cá fora um pouco e conforme a gente vai tirando aos poucos e vai assim esticando, ela vai amortecendo com o calor da mão e ela fica mesmo muito boa de se trabalhar, sabem, mas muito boa. E pronto, eu fiz os riçóis, como vocês vão ver, fiz depois que são um bocadinho de massa e eu fiz com umas salsichas. Eu tenho que fazer mais. Porque realmente para 1 quilo de farinha, para eles ficarem bem assim, com bastante recheiozinho, eu para a próxima vez fazer na minha maneira de querer as coisas, vai ser com 3 latas de atum, que faz bastante recheio, na minha lógica, bastante recheio mesmo. E pronto, vou ver se faço mais 2, vou fazer portanto assim mais 2 latas e vou fazer também de chouriço. Se a gente gostar assim de salsichas, e depois eu faço também o enroladinho assim de salsicha com o mesmo tipo de massa. Pronto, é isso. E não vou fazer assim de mais qualidade nenhuma, aquilo é mais assim para um petisco, para, sei lá, colocar na mesa, quem quiser e comanda assim, vai a comando, não vai ser assim como prato principal, é só mesmo para estar ali e ir em comando. Olha, eu gostei muito. Estava só a empurrar com a barriga já há alguns dias aqui, vocês virem que realmente estava só mais um dia, menos um dia, e a gente ontem acabei por não ir lá abaixo, onde a gente tem que ir ali à nossa arrecadação, se assim se pode dizer, procurar as coisas que é preciso procurar, porque acabou que a gente ficar todos aqui ontem, e família e tudo, lá conversamos, essas coisas assim. E hoje então, da parte da tarde, mesmo assim o dia hoje está bom, mas estava a chover toda a noite e madrugada. E eu penso que, acho que ainda está um orvalhito, não sei. Apesar de estar sol, está assim de vez em quando um orvalhito. E vamos ver se a gente vai da parte da tarde. E é isso, minhas amigas.
Eu espero que vocês gostem, não me vou alongar muito, porque senão o vídeo também fica muito grande. Ontem acabei que, e depois a leitura à parte, e agradeço sempre muito a vocês por virem me dizer, porque às vezes eu realmente esqueço-me. Há muita coisa para pensar, eu esqueço-me mesmo. E então vieram-me logo contar e eu quero mandar um grande beijinho para as pessoas que me vierem contar. Realmente que faltava a leitura. Enfim, quero agradecer a todas as mensagens que me mandem também no Messenger, muito carinhosos, muito carinhosos, assim, carinhosas, a darem-me força para mim continuar e etc, né? Essas coisas todas que a gente sabe bem ouvir. E quero também agradecer a todas as pessoas que me vieram também no Messenger dizer onde eu posso encontrar o fermento. Muito obrigada mesmo, a gente já sabe onde é que pode encontrar. Até mesmo aqui renta à porta a gente não sabia. Por isso é que eu digo nos vídeos, eu conto, porque eu sei que tem pessoas que dizem que nos informem, sabem? Ainda bem que as pessoas interpretem como dar informações à gente, sabem? E não com outras intenções, sabem? Minhas amigas, porquê? Porque assim, há outras pessoas que vão para outros sítios, correm, sabem e nos contem. E por isso a gente pede nos vídeos, oh, vocês sabem disso, vocês podem nos informar daqui, daquele outro. Já perceberam? E então eu agradeço imenso, tá bom? Pronto, minhas amigas, então fiquem por aí. Espero que gostem dos clipes e até já. Mas aqui eu tenho então o refogadinho que eu vou fazer do atum. Tenho aqui a panela, tenho aqui cebola, cenoura e alho. 2 latas de atum daquelas grandes. Tenho aqui sal daquela garrafa, azeite. Tenho ali orégãos, um pouco de colorado, pimenta preta, um pouco de farinha. Vou tomar um bocadinho de vinho branco, que também não está aqui, mas eu vou buscar depois ali ao almoço. Vou fazer um refogadinho, sabem? Bem aconchegadinho. E depois mostro a vocês como é que vai ser. Toda a gente sabe como é refogar, não é? Refoga-se, coloca-se o atum, os temperos. Está aqui o vinho branco, um bocadinho. E pronto. E depois para os bolos leves. Eu já mostro a vocês, tá bom? Está tudo aqui empilhado. Que isto aqui é pequenininho, tem tudo aqui empilhadinho e depois eu mostro a vocês o passo a passo, ok? Então fiquem por aí. Eu vou dar aqui a receitinha no instante da massa dos rissóis. Eu tenho aqui 1 litro de leite, 1 litro de água. Eu vou colocar uma colherinha dessa assim, de colorado, só para dar uma corzinha. Vou colocar também um bocadinho de sal, uma colher de café de sal. Vou colocar 2 colheres de manteiga, 3 caldos de quinoa. E quando começar a ferver, vou colocar 1 kg de farinha, sem fermento, qualquer marca. E vamos fazer, tende assim, escaldar a massa, ok? Pronto, eu já meti a farinha, tenho o lume batido. E agora a gente vai misturando aqui, até ela cozer um bocadinho. Conversa com o lume batido. Eu estou usando aqui a forma de um bolo, porque é a panela que eu tenho mais baixinha e que é assim mais bem aberta para fazer esse tipo de coisas. Ok, já mostro a vocês. Amigas, a massa já ficou pronta, já estive aqui a amassar, ela está muito quente ainda, eu vou deixar arrefecer, está muito boa para trabalhar. Tá bom? Pronto. Agora, eu como disse a vocês ontem no vídeo, que este clipe vai sair amanhã, que é hoje. Talvez eu faça mais logo, eu faço amanhã de madrugada, eu faço hoje à noite, um serãozinho, eu vou ver. Eu estou bem cansada, tinha as pernas bem a doer, está fazendo os bolos leves, enfim. Já está tarde, já está de noite e eu estou em pé desde as 8 da manhã. Claro
que a gente também já fui almoçar, já bebi uma pinga de café, enfim. Mas temos sempre coisas a fazer. Tenho agora aquela loucinha que exigi agora para me lavar. Enfim, fiquem por aí, até já. salsichas enrolar com esta massa. Até podia guardar, que isto é para guardar durante 2 dias, mas eu vou aproveitar este restinho e assim a gente ou não as salsichas e se a gente gostar, depois eu faço também com salsichas. Eu também se faço de chouriço, ali de 60 pesos, que eu também gosto de dar um bocadinho de xadrez, assim com uma borracheta. São 2 latas de leite, mas para a próxima, uma sugestão é capaz de dar assim, mais uma lata, talvez, mas eu faço depois. Mas é assim que a gente vai fazendo e vai vendo mais ou menos quanto é que dá. Ok? Agora eu vou enrolar as salsichas, depois eu mostro. Amigas, ó, isso foi o restinho que eu mostrei a vocês. Eu fiz as salsichas, cortei-las a meio, isso é salsichas de hot dog, dei essas que estão aqui. E esse restinho que está aqui foi o queijo que eu coloquei ali dentro, foi esse restinho de massa que eu não ia meter fora, e eu embrulhei ali um bocadinho de queijo. Mas relevem. Mas não faz mal, não é? A gente tem que aproveitar. O empanado que eu faço depois para ficar assim, eu ponho água numa tigela, água normal da fonte, e pão ralado. Passo por água, deixo escorrer, a mão que está molhada fica depois num paninho, e a outra mão seca da gente, a gente vai passando no pão ralado, tá bom? Porque se a gente vá com a mão molhada para o pão ralado, que ele vá mais da metade para o ralado para fora. E já tem que ser pepadinhas, não é? Pronto. Para a próxima, como eu já disse a vocês, vou fazer de chouriço e talvez, se ficar bom aqui de salsichas, eu faço. Agora, eu também vou tomar um banhinho, para depois também começar aqui o vídeo, para vocês, conversar aqui um bocadinho, não é? Tomar um café e depois, quando for para fritar, eu mostro como é que ficou. Tá ok? Então, até já. Ora viva, bom dia. Agora sim. Ora viva, bom dia. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é domingo. Hoje é dia 19 de abril. Hoje é o dia da família, não é? Como eu sempre disse aqui no meu canal, aqui há uns tempos, há uns anos atrás, eu dedicava o domingo como o domingo, o dia da família. O dia da família é todos os dias, não é, minhas amigas? Mas há sempre aquele dia mais especial,
para estarmos todos juntos. Enfim, minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Ai, tão bom. Hoje assim com a carinha lavada, não é? Sim, não tem corretivo nem nada. Não tive tempo, minhas amigas. Como vocês virem, ou vocês vão ver, não sei ainda como é que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou pôr depois os clipes para vocês. Eu levantei-me às 5 horas da manhã. Hoje o Fernando está em casa. Mas eu quis-me levantar cedo porque ontem o Arthur esteve aqui um bocadinho, já assim, era 9 horas. Esteve a ver aqui um bocadinho no meu computador, umas coisinhas. E então eu deixei-lhe estar, não quis incomodar para fazer aqui os riçóis. Eu gosto de fazer aqui porque a mesa é grande e dá para pôr assim as coisinhas todas e gosto de fazer os riçóis aqui. E então decidi acordar mais cedo e fazer no silêncio, fazer as coisinhas que eu tinha que fazer. Deixei no frigorífico a massa, o recheio. Está tudo gravado, vocês vão ver tudo a seguir, de eu estar aqui a falar. Fica muito bom, a massa fica ótima, 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 ótima. Uma massa muito, como é que é, muito amigável, sei lá, uma massa muito boa para trabalhar, para esticar, não uma massa dura. Ela, claro, está no frigorífico, fica um pouquinho, mas a gente depois deixa cá fora um pouco e conforme a gente vai tirando aos poucos e vai assim esticando, ela vai amortecendo com o calor da mão e ela fica mesmo muito boa de se trabalhar, sabem, mas muito boa. E pronto, eu fiz os riçóis, como vocês vão ver, fiz depois que são um bocadinho de massa e eu fiz com umas salsichas. Eu tenho que fazer mais. Porque realmente para 1 quilo de farinha, para eles ficarem bem assim, com bastante recheio, eu para a próxima vez fazer na minha maneira de querer as coisas, vai ser com 3 latas de atum, que faz bastante recheio, na minha lógica, bastante recheio mesmo. E pronto, vou ver se faço mais 2. Vou fazer, portanto, assim, mais 2 latas e vou fazer também de chouriço. Se a gente gostar, assim, de salsichas, e depois eu faço também o enroladinho, assim, de salsicha com o mesmo tipo de massa. Pronto, é isso. E não vou fazer, assim, de mais qualidade nenhuma. Aquilo é mais, assim, para um petisco, para, sei lá, colocar na mesa, quem quiser e comanda assim, vai a comando, não vai ser assim como prato principal, é só mesmo para estar ali e ir em comando. Olha, eu gostei muito. Estava só a empurrar com a barriga já há alguns dias aqui, vocês virem que realmente eu estava só mais um dia, menos um dia, e a gente ontem acabei por não ir lá abaixo, onde a gente tem que ir ali à nossa arrecadação, se assim se pode dizer, procurar as coisas que é preciso procurar, porque acabei com a gente ficar todos aqui ontem, em família e tudo, lá conversamos, essas coisas assim. E hoje então, da parte da tarde, mesmo assim o dia hoje está bom, mas estava a chover toda a noite e madrugada. E eu penso que, acho que ainda está um orvalhito, não sei, apesar de estar sol, está assim de vez em quando um orvalhito. E vamos ver se a gente vai da parte da tarde. E é isso, minhas amigas. Eu espero que vocês gostem, não me vou alongar muito, porque senão o vídeo também fica muito grande. Ontem acabei que eu depois pus a leitura à parte. Eu agradeço sempre muito a vocês por virem-me dizer, porque às vezes eu realmente esqueço-me. Há muita coisa para pensar, eu esqueço-me mesmo. E então vieram-me logo contar e eu quero mandar um grande beijinho para as pessoas que me vierem contar. Realmente que faltava a leitura.
Enfim, quero agradecer a todas as mensagens que me mandem também no Messenger, muito carinhosos, muito carinhosos, assim, carinhosas, a darem-me força para mim continuar e etc, né? Essas coisas todas que a gente sabe bem ouvir. E quero também agradecer a todas as pessoas que me vierem também no Messenger dizer onde eu posso encontrar o fermento. Muito obrigada mesmo, a gente já sabe onde é que pode encontrar. Até mesmo aqui renta à porta e a gente não sabia. Por isso é que eu digo nos vídeos, eu conto, porque eu sei que tem pessoas que dizem que nos informem. Sabem? Ainda bem que as pessoas interpretem como dar informações à gente, sabem? E não com outras intenções, sabem? Minhas amigas, porquê? Porque assim, há outras pessoas que vão para outros sítios, correm, sabem, e nos contem. E por isso a gente pede nos vídeos, oh, vocês sabem disso, vocês podem nos informar daqui, daquele outro. Já perceberam? E então, eu agradeço imenso, tá bom? Pronto, minhas amigas, então fiquem por aí. Espero que gostem dos clipes e até já. Minhas amigas, as salsichas já lhes fritei. Quero mostrar a vocês como é que elas ficaram, ó. Bem sequinhas. Isto é a tal bolinha de queijo. Eu tenho aqui um pratinho, uma faca. E ver cortar o meio, e cortar a bolinha ao meio. Sei que lá dentro, de certeza que o queijo não está tudo derretido. Não é? Mas a gente vai ver. E vamos ver como é que realmente está a salsicha. Vou pegar numa qualquer aqui. Ó. Assim. Vamos ver aqui a bolinha. Como é que ficou. Se o queijo derreteu, se não derreteu. Isso não foi o queijo de fatia que eu pus aqui. Foi daquele queijo de peixe. Daquele queijo daqui de São Miguel, sabem? O queijo derreteu tudo, ó. Estão a ver, minhas amigas? Ó. Deve estar uma delícia. Eu vou provar aqui este bocadinho. Minhas amigas, a massa fica bem crocante, bem gostosa mesmo. E a salsicha fala por si só. Há uma salsicha de aves que eu comprei no Pingo Doce, daquelas salsichas de hot dog, cachorro quente. Bom, a massa uma delícia, como eu já disse, só fazendo e provando. Muito gostoso. Está aprovado. Minhas amigas, bom apetite para todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aí e até já. E chegamos aqui a mais um dia para a palavra, não é? Para a nossa leitura do nosso Evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Aqui todos os dias. 19 de abril, domingo, 8h15 da manhã. E terceiro domingo de Páscoa. Terceiro domingo de Páscoa. A leitura está em Lucas, aliás, a leitura do Evangelho, porque tem outras leituras. A leitura do Evangelho está em Lucas 24, versículo do 13 ao 35. Bora lá. Diz assim: 2 dos discípulos de Jesus caminhavam para uma aldeia chamada
Emaús. Distante de Jerusalém, 60 estádios, iam falando sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: Que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Eles pararam, cheios de tristeza, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ali se passou nestes dias? Ele disse-lhes: E o que foi? Responderam: Sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de libertar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o terceiro dia depois que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro e, não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido a aparição de anjos e que eles lhe disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele não o encontraram. Então Jesus disse-lhes: Ó estultos e lentos do coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fez menção de ir para mais longe, mas os outros insistiram com ele, dizendo: Fica conosco, porque faz-se tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da vista deles. Disseram então um para o outro: Não é verdade que nós sentíamos abraçar-se o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. História mais linda, sabem, minhas amigas? Então, vamos para o resumo.
Tu, Jesus, convidas-me, pela voz da Igreja, a rezar esta semana pelas vocações, todas as vocações, pois cada cristão é chamado por ti para te seguir como discípulo. Já no Evangelho, tu, com a tua sabedoria divina, nos alertas para pedir ao Senhor da messe, pois esta precisa de operários e muitos santos. A pastoral vocacional está dependente da prece ao Senhor da messe. Ajuda-me a ouvir o teu apelo e o convite da Igreja. Quero rezar ao Senhor da messe, a pedir operários. Enfim, minhas amigas, o que é que nos fala aqui esta leitura? Que esta leitura fala que Jesus ressuscitou. E Jesus esteve durante 3 anos com os discípulos e durante esses 3 anos eles foram instruídos, não é? Mas os discípulos, como também eram pessoas como nós, assim, não é? Pecadoras, claro, foram escolhidos por Deus, mas também tinham lá as suas coisas, os seus esquecimentos, as suas coisas. E então, quando Jesus morreu, eles meio que ficaram meio perdidos. E estes dois, ao longo do caminho, estavam na sua lida diária e não reconheceram Jesus. Quando Jesus começou a falar daquilo que se passou, realmente eles viram que era Jesus. Foram a correr contar aos outros e claro que depois acabaram por acreditar. Porquê? Porque Jesus tinha dito que Jesus, para ressuscitar, para subir não é, ao Pai, tinha que passar pela crucificação, tinha que passar pelo sofrimento. Mas aqui fala-nos que Jesus convida-nos, sabem? Jesus convida-nos a todos. Todos nós viemos ao mundo com um propósito, com um chamado. E Jesus chama-nos todos os dias, através da palavra para quem ouve a palavra todos os dias. Jesus chama-nos. Cada um tem o seu dom, cada um tem um dom especial que Deus dá. Há pessoas que têm um dom para tratar de idosos. Há pessoas que têm um dom para tratar de crianças. Há outras que têm um dom para ser pessoas que fazem voluntariado. Sabe? E assim vai. São chamados, não é? Porque vocês sabem aquela parábola que Jesus dá aquelas moedas, não é? Aos 3 servos e cada um tem um dom. Portanto, cada um de nós é a mesma coisa. Jesus chama-nos, não é? Todos os dias. Preciso ter o ouvido aberto para ouvir o chamar do Senhor. Através de quê? Como agora, através de leituras, através de alguma situação na nossa vida, o que é que a gente vê realmente, e que é que a gente é mais hábil a fazer, o que é que a gente faz de melhor. Sabe, há pessoas que são conselheiras, são psicólogas, gostam de trabalhar com as pessoas, gostam de ajudar as pessoas que são assim deprimidas, desanimadas, com depressão, não é? Pessoas que realmente nasceram para aquilo. Mas a gente são chamadas. Nós, mas eu também sei que há muitos jovens, e houve muitos jovens que, através de certas empresas de pais e costumes e tradições, que os pais queriam que os filhos estudassem. Eu conheci, não pessoalmente, claro, mas histórias de atores portugueses que os pais ou seja, não colocaram na herança de família, porque os pais eram engenheiros, donos de empresas e eles queriam ser atores, sabem? Mas porque eles sentiam um chamado para ali.
Nem toda a gente nasce para ser médico, nem toda a gente nasce para ser professora, nem toda a gente nasce para ser, sabem? Há desde o varredor da Câmara ao engenheiro. E não há vergonha. A gente nunca pode ter vergonha pelo nosso trabalho. Porquê? Porque somos chamados, cada um de nós. Todas as pessoas são precisas neste momento. Todos nós têm a sua maneira de fazer, cada um uma coisa que só ela que sabe fazer. Sabem? Só aquela pessoa específica para fazer aquilo. Porque é aquele dom que ele tem, é o que ela tem. Todos nós temos as nossas qualidades. E é tão bom saber disso, certo? Aqui diz que todas as vocações, pois hoje temos que rezar esta semana pelas vocações, pois cada cristão é chamado por ti para te seguir como discípulo. Já no Evangelho, tu, com a tua sabedoria divina, nos alertas para pedir ao Senhor, pois este precisa de operários. Sabem? Jesus precisa de operários. O que é operário? Jesus precisa de servos. Para quê? Para servir uns aos outros. Nem toda a gente nasce para patrão. Há também empregados, certo? Então, qual é a vergonha de ser empregado? Qual é a vergonha de ser servente? Não há. Antigamente dizia-se assim, aquele mestre. Hoje em dia é o pedreiro, não é? Olha, tu és servente de pedreiro. E qual é o problema? Tu és servente de cozinha. Estás trabalhando no restaurante, estás lavando louça. Até lavando louça. Agora, se fosse cozinheiro, não importa, a gente nunca deve meter ninguém embaixo só porque ele é varredor da câmara, só porque ele está ajeitando lixo, só porque ele está limpando um telhado, ou porque está fazendo doméstica e a carta blocos, ou porque está servindo que está dando madeira, não importa. Não importa, não há vergonha aqui, não se pode ter vergonha daquilo que sabe fazer de melhor, sabe? Então, depois diz assim, pois esta precisa de operários muitos. E depois diz assim, ajuda-me a ouvir o teu apelo e o convite. Quero rezar ao Senhor para vir cada vez mais pessoas para o caminho de Deus, não é? Para o chamado de Deus. Porque há pessoas que já têm a sua idade e sentem-se tão sozinhas porque não veem nada que possam fazer. Até mesmo pessoas mais novas, sabem, às vezes estão deprimidas, animadas, porquê? Porque estão sozinhas, não veem saída, não sentem prazer nenhum a fazer nada. E às vezes tem pessoas que sabem fazer crochê, tem pessoas que sabem fazer ponto cruz, tem pessoas que sabem fazer pinturas, ou outra coisa qualquer. Não tem motivação, não tem coragem, não tem aquela coisa não tem paciência. E depois sentem-se esmorecidas, sabem? Por isso, minhas amigas, Deus chama as pessoas que se sentem tristes, que se sentem desanimadas, que se sentem sem valor, que se sentem desprezadas para o lado, porque já têm a sua idade, não podem fazer certos serviços. Façam o que gostavam de ter feito. Alguma coisa, mas façam. Pessoas que sabem muito bem fazer biscoitos, já têm a sua idade. Pessoas que sabem fazer, sei lá, pãozinhos. Façam, sabem, enquanto podem, porque nós somos úteis para Jesus, sabem, minhas amigas? Todos nós somos chamados a fazer o bem aos outros, a ajudar aos outros, sei lá, um conselho. Há tanta maneira de ajudar as pessoas, dando informações, sabem? Jesus coloca, tanto no meu canal como no canal do José, tantas pessoas, anjos, que nos dão informações. A gente pede informação,
de alguma coisa e as pessoas vão lá e informam-se, procurem e vêm tão contentes ao nosso canal ou às vezes ao Messenger dizer, olha, eu vi isto, olha, está em tal lugar. Sabem? São pessoas que nos ajudem de alguma forma. Há várias publicidades, há pessoas que gostam de ajudar de uma maneira e outras de outra. E está tudo bem. Todos nós somos servos de Deus. Mas a gente aqui temos que acreditar que Jesus chama-nos a algo, a fazer algo. Sai, tira de dentro o que sabes fazer melhor. Enquanto podes, enquanto estás viva, vive. Nunca te sentes desanimada, desprezada, porque enquanto estás viva, estás sendo útil para fazer algo. Jesus está à espera que faças alguma coisa. Sabem? Independentemente se a pessoa pode andar, não pode andar. Não podes andar, faz alguma coisa sentada, mesmo sentada. Podes desenhar, podes fazer crochê, podes fazer alguma coisa. Sabem? Mas utiliza o teu dom. Utiliza para o que nós viemos fazer aqui ao mundo. Não é? Tão bom Jesus dizer que tu tens qualidades, todos nós temos qualidades para fazer as coisas, olha, uns para os outros, não é? Que é assim mesmo, minhas amigas. A leitura hoje foi tão linda que realmente aqui nós temos que abrir os olhos para Jesus, não deixar-lhe passar em vão nas nossas vidas e não fazer nada, não dar o merecimento que Deus merece, porque Deus entregou-se, não é? Deus entregou o seu Filho, Jesus padeceu tanto por nós e nós chegamos aqui e dizemos assim, tem paciência, não tem vontade de fazer nada, assim, assado, sabe? Meter a sua vida como não vale a pena. E não, Jesus morreu por ti. Jesus ama-te da maneira que tu és. Então aproveita aquilo que Deus te dê em benefício, não é? De ti e fazer a vontade ao Senhor, para o que foste chamado para vir para este mundo. A gente tem que agradecer por tudo aquilo que Deus nos dá, que é mesmo assim. Tomar aqui o cafezinho. Bora lá agradecer por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade. Este fôlego de vida, Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames, todos os trabalhos, viagens, transportes, pessoas que estão fazendo cirurgia, pós-cirúrgico, pessoas que têm lista de espera, Senhor. Temos aqui algumas pessoas em lista de espera. Temos aqui uma pessoa que realmente está, não é, com urgência de fazer uma cirurgia. O Senhor sabe qual é. Nós falamos aqui ontem. Entre outras que estão também à espera de recuperação, de cura física, cura psicológica, cura mental. Todos nós precisamos muito do apoio, da compaixão e da misericórdia do Senhor. Tudo o que nós temos consagramos ao Senhor para que o Senhor proteja de tudo o mal, de toda a avareza, de toda a inveja, de tudo. Enfim. Amém. Não é, minhas amigas? Consagrar tudo ao Senhor para que o Senhor proteja tudo o que nós temos, os nossos bens, a nossa família, as nossas coisinhas todas. E é isso. Um bom domingo para todos. Com muita saúde, com o último golinho de café. E até amanhã, se Deus quiser. Minhas amigas, as salsichas já lhes fritei. Quero mostrar a vocês como é que elas ficaram. Bem sequinhas. Isto é a tal bolinha de queijo. Eu tenho aqui um pratinho, uma faca. E ver cortar o meio, e cortar a bolinha ao meio. Sei que lá dentro de certeza que o queijo não está tudo derretido, não é? Mas a gente vai ver. E vamos ver como é que realmente está a salsicha. Vou pegar numa qualquer aqui.
Ficou assim. Vamos ver aqui a bolinha, como é que ficou. Se o queijo derreteu, se não derreteu. Isso não foi o queijo de fatia que eu pus aqui. Foi daquele queijo de pus. Daquele queijo daqui de São Miguel, sabem? Ah, o queijo derreteu tudo, ó. Estão a ver, minhas amigas. Ó. Deve estar uma delícia. Eu vou provar aqui este bocadinho. Meus amigos, a massa fica bem crocante, bem gostosa mesmo. E a salsicha fala por si só. Há uma salsicha de aves que eu comprei no Pingo Doce, daquelas salsichas de hot dog, cachorro quente. Bom, a massa uma delícia, como eu já disse, só fazendo e provando. Muito gostoso. Está aprovado. Minhas amigas, bom apetite para todos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem por aí e até já. E chegamos aqui a mais um dia para a palavra, não é? Para a nossa leitura do nosso Evangelho diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Aqui todos os dias. 19 de abril, domingo, 8h15 da manhã. E terceiro domingo de Páscoa. Terceiro domingo de Páscoa. A leitura está em Lucas, aliás, a leitura do Evangelho, porque tem outras leituras. A leitura do Evangelho está em Lucas 24, versículo do 13 ao 35. Bora lá. Diz assim: 2 dos discípulos de Jesus caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando sobre tudo o que se tinha passado. Sucedeu que, quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Ele disse-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Eles pararam, cheios de tristeza, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ali se passou nestes dias? Ele disse-lhes: e o que foi? Responderam: sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte. O crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o que havia de libertar Israel. Depois de tudo isto, é já hoje o terceiro dia depois que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que estavam entre nós nos sobressaltaram, porque, ao amanhecer, foram ao sepulcro
e não tendo encontrado o seu corpo, voltaram dizendo que tinham tido a aparição de anjos e que eles lhe disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram-no assim, como as mulheres tinham dito, mas a ele não o encontraram. Então Jesus disse-lhes: ó estultos e lentos do coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? Em seguida, começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se encontrava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fez menção de ir para mais longe, mas os outros insistiram com ele, dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia já declina. Entrei para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da vista deles. Disseram então um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abraçar-se o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantando-se no mesmo instante, voltaram para Jerusalém. Encontraram juntos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram também o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. História mais linda, sabem, minhas amigas? Então, vamos para o resumo. Tu, Jesus, convidas-me, pela voz da Igreja, a rezar esta semana pelas vocações, todas as vocações, pois cada cristão é chamado por ti para te seguir como discípulo. Já no Evangelho, tu, com a tua sabedoria divina, nos alertas para pedir ao Senhor da messe, pois esta precisa de operários e muitos santos. A pastoral vocacional está dependente da prece ao Senhor da messe. Ajuda-me a ouvir o teu apelo e o convite da Igreja. Quero rezar ao Senhor da messe a pedir operários. Enfim, minhas amigas, o que é que nos fala aqui esta leitura? Que esta leitura fala que Jesus ressuscitou. E Jesus esteve durante 3 anos com os discípulos e durante esses 3 anos eles foram instruídos, não é? Mas os discípulos, como também eram pessoas como nós, assim, não é? Pecadoras, claro, foram escolhidos por Deus, mas também tinham lá as suas coisas, os seus esquecimentos, as suas coisas. E então, quando Jesus morreu, eles meio que ficaram meio perdidos. E estes dois, ao longo do caminho, estavam na sua lida diária e não reconheceram Jesus. Quando Jesus começou a falar daquilo que se passou, realmente eles viram que era Jesus. Foram a correr contar aos outros e claro que
depois acabaram por acreditar. Por quê? Porque Jesus tinha dito que Jesus, para ressuscitar, para subir não é, ao Pai, tinha que passar pela crucificação, tinha que passar pelo sofrimento. Mas aqui fala-nos que Jesus convida-nos, sabem? Jesus convida-nos a todos. Todos nós viemos ao mundo com um propósito, com um chamado. E Jesus chama-nos todos os dias, através da palavra para quem ouve a palavra todos os dias. Jesus chama-nos. Cada um tem o seu dom, cada um tem um dom especial que Deus dá. Há pessoas que têm um dom para tratar de idosos. Há pessoas que têm um dom para tratar de crianças. Há outras que têm um dom para ser pessoas que fazem voluntariado. Sabe? E assim vai. São chamados, não é? Porque vocês sabem aquela parábola que Jesus dá aquelas moedas, não é? Aos 3 servos, e cada um tem um dom. Portanto, cada um de nós é a mesma coisa. Jesus chama-nos, não é? Todos os dias. Preciso ter o ouvido aberto para vir o chamar do Senhor. Através de quê? Como agora, através de leituras, através de alguma situação na nossa vida, o que é que a gente vê realmente, e o que é que a gente é mais hábil a fazer, o que é que a gente faz de melhor. Sabe, há pessoas que são conselheiras, são psicólogas, gostam de trabalhar com as pessoas, gostam de ajudar as pessoas que são assim deprimidas, desanimadas, com depressão, não é? Pessoas que realmente nasceram para aquilo. Mas a gente são chamadas. Nós, mas eu também sei que há muitos jovens, e houve muitos jovens que, através de certas empresas de pais e costumes e tradições, que os pais queriam que os filhos estudassem. Eu conheci, não pessoalmente, claro, mas histórias de atores portugueses que os pais ou seja, não colocaram na herança de família, porque os pais eram engenheiros, donos de empresas, e eles queriam ser atores, sabem? Mas porque eles sentiam um chamado para ali. Nem toda a gente nasce para ser médico, nem toda a gente nasce para ser professora, nem toda a gente nasce para ser, sabem? Há desde o varredor da câmara ao engenheiro, e não há vergonha. A gente nunca pode ter vergonha pelo nosso trabalho. Porquê? Porque somos chamados, cada um de nós. Todas as pessoas são precisas neste momento. Todos nós têm a sua maneira de fazer, cada um uma coisa que só ela que sabe fazer. Sabem? Só aquela pessoa específica para fazer aquilo. Porque é aquele dom que ele tem, é o que ela tem. Todos nós temos as nossas qualidades. E é tão bom saber disso, certo? Aqui diz que todas as vocações, pois hoje temos que rezar esta semana pelas vocações, pois cada cristão é chamado por ti para te seguir como discípulo. Já no Evangelho, tu, com a tua sabedoria divina, nos alertas para pedir ao Senhor, pois este precisa de operários. Sabem? Jesus precisa de operários. O que é operário? Jesus precisa de servos. Para quê? Para servir uns aos outros. Nem toda a gente nasce para patrão. Há também empregados, certo? Então, qual é a vergonha de ser empregado? Qual é a vergonha de ser servente? Não há. Antigamente dizia-se assim, aquele mestre. Hoje em dia é o pedreiro, não é? Olha, tu és servente de pedreiro. E qual é o problema? Tu és servente de cozinha. Estás trabalhando no restaurante, estás lavando louça. Até lavando louça. Agora, se fosse cozinheiro,
Não importa, a gente nunca deve meter ninguém embaixo só porque ele é varredor da câmara, só porque ele está ajeitando de lixo, só porque ele está limpando o telhado, ou porque está fazendo doméstica, carta blocos, ou porque está servindo que está dando madeira, não importa. Não importa, não há vergonha aqui, não se pode ter vergonha daquilo que sabe fazer de melhor, sabe? Então, depois diz assim: pois esta precisa de operários muitos. E depois diz assim: ajuda-me a ouvir o teu apelo e o convite. Quero rezar ao Senhor para vir cada vez mais pessoas para o caminho de Deus, não é? Para o chamado de Deus. Porque há pessoas que já têm a sua idade e sentem-se tão sozinhas porque não veem nada que possam fazer. Até mesmo pessoas mais novas, sabem, às vezes estão deprimidas, animadas, porquê? Porque estão sozinhas, não veem saída, não sentem prazer nenhum a fazer nada. E às vezes tem pessoas que sabem fazer crochê, tem pessoas que sabem fazer ponto cruz, tem pessoas que sabem fazer pinturas, ou outra coisa qualquer. Não tem motivação, não tem coragem, não tem aquela coisa não tem paciência. E depois sentem-se esmorecidas, sabem? Por isso, minhas amigas, Deus chama as pessoas que se sentem tristes, que se sentem desanimadas, que se sentem sem valor, que se sentem desprezadas para o lado, porque já têm a sua idade, não podem fazer certos serviços. Façam o que gostavam de ter feito. Alguma coisa, mas façam. Pessoas que sabem muito bem fazer biscoitos, já têm a sua idade. Pessoas que sabem fazer, sei lá, pãozinhos. Façam, sabem, enquanto podem, porque nós somos úteis para Jesus, sabem, minhas amigas? Todos nós somos chamados a fazer o bem aos outros, a ajudar aos outros, sei lá, um conselho. Há tanta maneira de ajudar as pessoas, dando informações, sabem? Jesus coloca, tanto no meu canal como no canal do José, tantas pessoas, anjos, que nos dão informações. A gente pede informação de alguma coisa e as pessoas vão lá e informam-se, procurem e vêm tão contentes ao nosso canal, ou às vezes ao Messenger, dizer: olha, eu vi isto, olha, está em tal lugar. Sabem? São pessoas que nos ajudem de alguma forma. Há várias publicidades, há pessoas que gostam de ajudar de uma maneira e outras de outra. E está tudo bem. Todos nós somos servos de Deus. Mas a gente aqui temos que acreditar que Jesus chama-nos a algo, a fazer algo. Sai, tira de dentro o que sabes fazer melhor. Enquanto podes, enquanto estás viva, vive. Nunca te sentes desanimada, desprezada, porque enquanto estás viva, estás sendo útil para fazer algo. Jesus está à espera que faças alguma coisa, sabem? Independentemente se a pessoa pode andar, não pode andar. Não podes andar, faz alguma coisa sentada, mesmo sentada. Podes desenhar, podes fazer crochê, podes fazer alguma coisa, sabem? Mas utiliza o teu dom, utiliza para o que nós viemos fazer aqui ao mundo. Não é? Tão bom Jesus dizer que tu tens qualidades, todos nós temos qualidades para fazer as coisas, olha, uns para os outros, não é? Que é assim mesmo, minhas amigas. A leitura hoje foi tão linda que realmente aqui nós temos que abrir os olhos para Jesus, não deixar-lhe passar em vão nas nossas vidas e não fazer nada, não dar o merecimento que Deus merece, porque Deus entregou-se, não é? Deus entregou o seu Filho, Jesus padeceu tanto por nós e nós chegamos aqui e dizemos assim: tem paciência, não tem vontade de fazer nada, assim, assado, sabe?
meter a sua vida como não vale a pena. E não, Jesus morreu por ti. Jesus ama-te da maneira que tu és. Então aproveita aquilo que Deus te dê em benefício, não é? De ti e fazer a vontade ao Senhor, para o que foste chamado para vir para este mundo. A gente tem que agradecer por tudo aquilo que Deus nos dá, que é mesmo assim. Tomar aqui o cafezinho. Bora lá agradecer por mais este dia. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade. Este fôlego de vida, Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas. Cobre com o teu manto todas as medicações, todo o tipo de exames. Todos os trabalhos, viagens, transportes. Pessoas que estão fazendo cirurgia, pós-cirúrgico. Pessoas que estão em lista de espera, Senhor. Temos aqui algumas pessoas em lista de espera. Temos aqui uma pessoa que realmente está, não é, com urgência de fazer uma cirurgia. O Senhor sabe qual é. Nós falamos aqui ontem. Entre outras que estão também à espera de recuperação, de cura física, cura psicológica, cura mental. Todos nós precisamos muito do apoio, da compaixão e da misericórdia do Senhor. Tudo o que nós temos consagramos ao Senhor para que o Senhor proteja de tudo o mal, de toda a avareza, de toda a inveja, de tudo. Enfim. Amém. Não, minhas amigas, consagrar tudo ao Senhor para que o Senhor proteja tudo o que nós temos, os nossos bens, a nossa família, as nossas coisinhas todas. E é isso. Um bom domingo para todos, com muita saúde, com o último golinho de café. E até amanhã, se Deus quiser.